Todo mundo com Marcelinha. água. Oi? Todo mundo com água prontinho do lado, né? Liderança com propósito. O que que a gente vai falar agora? Como que eu vou identificar a minha liderança com propósito? Eu quero falar disso com vocês hoje. O líder, ele tem que ter uma bússola, né? Ele precisa ter uma bússola para que o direcionamento dele seja certeiro, correto, né? Então, às vezes nós começamos uma liderança ou aceitamos essa posição, seja como empresário, seja como cargo de confiança ou líder do seu próprio negócio, e a gente não faz essas identificações. E quando a gente pula essa etapa, né, de identificar o propósito, identificar que rumo eu vou tomar, como vai ser essa liderança, como eu vou conduzir, a, às vezes se perde ali no meio do caminho. E para você voltar novamente, às vezes fica mais difícil. Então, eu quero falar para vocês que líder precisa ser uma bússola. Lembra dessa palavra, anota ela aí. Bússola de valores. Então, você precisa estabelecer uma bússola de valores da sua equipe. Como que você vai conseguir fazer isso logo de cara? Como que eu vou conseguir traduzir essa bússola da minha equipe? São algumas perguntinhas importantes que você vai fazer para que você estabeleça esse direcionamento da sua equipe, tá? Quais são as ferramentas? Vamos lá para as perguntinhas chave que vai te dar essa direção de identificação das bússolas da bússola e os valores da sua equipe. Quais são os valores que guiam minha equipe, né? Eu sei que às vezes é tão clichê, né, que nós às vezes colocamos lá uma bússola de uma visão, valores, aquela plaquinha bonita ali de uma empresa, né? Mas de fato é aquilo que realmente você identificou, o valor, o guia que vai direcionar o rumo da sua empresa, onde o colaborador, a pessoa que vai estar subordinada a você, vai chegar e ela vai se identificar com aquela questão. Então, eu preciso muito que vocês entendam o tanto que é essencial a identificação de valores que guia a sua equipe. Então, é uma perguntinha que você vai fazer para você mesmo. Registra essa pergunta. Quais são os valores que guiam minha equipe? Outra pergunta. Qual a minha missão semanal, mensal, diária? Nós hoje trabalhamos muito no automático, né? A gente está constantemente no automático. Chegamos, vamos, leva o menino para a escola, vai e começa a sua rotina de trabalho, né? E aí, esse automático, a gente deixa muitas etapas escorrerem pelos dedos, né? A falta de controle, direcionamento, deixando acontecer conforme o ritmo, né? Então, tudo isso acaba gerando as negligências e os erros de uma liderança. Então, para que você seja a bússola da sua equipe, demonstre esses valores, primeiro ele precisa começar em você, enquanto líder. Então, isso precisa ser identificado na sua essência como líder. Então, qual que é a sua missão como líder hoje? Semanal, mensal, diária? É importante que você estabeleça isso para que você olhe isso todos os dias e tenha essa direção para coordenar a sua equipe. Outra pergunta muito joia: quais metas práticas traduzem esse propósito? Praticidade, aí vem, né? Você tem lá seus valores estabelecidos, que é o guia da sua equipe. Você tem a sua missão como líder ou como algo que você vai estipular, seja mensal, semanal, diário, como você definir. Algumas empresas eu vejo que trabalham de forma quinzenal. E quais metas práticas traduzem esse propósito? Como que vai ser isso? Metas práticas que traduzem esse propósito. Essas metas práticas, elas são o dia a dia, o exercício mesmo de uma liderança real dentro do que acontece.
Cada empresa, hoje eu tenho aqui, que estão participando aqui comigo hoje, várias categorias, né? Seja indústria, comércio, beleza, alimentação. Porém, ainda que são categorias diferentes, os problemas, as questões que envolvem uma liderança eficiente são as mesmas, não mudam, né? Como eu vou me posicionar de forma prática para que tudo que eu estabeleci, você estabeleceu como meta, direcionamento e propósito seja cumprido. Então, primeiro ponto, você identificar sua liderança com propósito, tá? Então, vocês estão aí, gente? Todo mundo quietinho? Todo mundo aí? Dá um oi aí para mim ver se tá todo mundo aí ativo. Muito silêncio assim, ó. Pode ir, pode ir. Sim, sim, que maravilha, tá no chat, perfeito. Tô vendo aí todo mundo interagindo no sim. Muito obrigada pela resposta. Então, liderança com propósito. Líder, identifique o seu propósito. Identifique o que de fato te dá o pulsionar para que a sua liderança seja eficiente e reconhecida nas pessoas que estão te observando, te vendo. É tão interessante essa parte, porque o que eu mais faço hoje dentro do meu trabalho, que me fez formar esse workshop, foi exatamente isso, né? A minha vivência real dentro das empresas, o ambiente corporativo. Eu trabalho com esse ambiente corporativo há mais de 15 anos, atuando nessa parte de RH, gestão de pessoas, seleção, sempre com um olhar jurídico, com uma blindagem documental, contratual, uma blindagem onde vai trazer uma conscientização para o funcionário, para o colaborador e uma proteção para a empresa. E eu gosto de dizer que nós trabalhamos muito com papéis, papel, documento, né? Porém, esse papel, esse documento, ele não tem valor algum se não houver uma conscientização. E para que esse papel exista, esse documento que vai te trazer uma preservação exista, ele precisa ser esclarecedor para quem está recebendo. E quem vai fazer esse papel de esclarecimento é você, líder. Às vezes a gente delega muito para uma ferramenta, um documento, um papel, mas não usa toda a essência que ele pode entregar para o seu colaborador, né? Então, o documento ele é importante para o líder, para o empresário, mas a conscientização ela é ainda mais, porque o papel ele só vai te trazer um documento, mas o que vai te eliminar dos desgastes diários é a conscientização. E o líder só vai conseguir estabelecer o que ele deseja de preservação, né? O que ele deseja como regra, como definição para a sua empresa, quando ele tem o quê? O propósito estabelecido. Então, você, líder, precisa ter esse propósito estabelecido. Vamos falar um pouquinho dessa vivência real aqui que eu compartilhei com vocês. Hoje eu tive um episódio numa empresa onde com líderes, né? Bem interessante. Deixa eu até ver se a minha líder está por aqui. Acredito que ainda não deu para ela entrar. E eu tive um episódio com um grupo de líderes onde nós trabalhamos exatamente isso, né? Que você está no centro da sua equipe, você está sendo visto, observado e avaliado, né? Nós temos vivido um contexto social hoje que mudou bastante. O colaborador, o funcionário, ele está constantemente te observando, te avaliando. E às vezes, quando você faz um desvio de caminho, ele vai ser muito mais evidente do que as questões maiores que você proporcionou para aquela sua empresa ou para sua liderança. Então, é um trabalho onde você, como na posição de líder, precisa fiscalizar, vigiar constantemente. Mas se você tem algo inicialmente já pré-definido, pré-estabelecido, organizado para que você conduza bem a sua liderança, isso vai acontecer com maior êxito. E para que isso aconteça,
é o propósito, a liderança organizada, estabelecida, através do exemplo que eu citei aqui para vocês, que é uma bússola, né? Então, ela vai te dar, a bússola vai dar direção para toda a sua equipe. E para que essa direção aconteça, tem que ter as pontuações através daquelas perguntinhas. Vocês registraram a perguntinha aí? Depois eu vou compartilhar com vocês o material, mas é bem interessante quando a gente vai registrando e às vezes já até respondendo, né? Porque as ideias vão surgindo à medida que eu vou estimular isso em vocês. É, o caso concreto que eu vivenciei hoje foi com um grupo de líderes, onde estava havendo algumas dificuldades de comandos. Às vezes obedecia um líder, outro não. A rebeldia dentro de uma liderança, né? Um achava que o outro tinha mais poder e o outro menos, ou às vezes era só um achismo mesmo da própria liderança ou do próprio liderado. E aí a gente, o que que nós conversamos e alinhamos? Esse posicionamento, até mesmo a postura que você está perante o seu colaborador, o seu subordinado, ela faz uma diferença enorme de a imagem que você vai transmitir de segurança, de direcionamento, de credibilidade. Eu gosto de falar que às vezes a mal abordagem na comunicação, a gente vai falar sobre comunicação daqui a pouco, já gera essa descredibilidade da pessoa que está recebendo a sua liderança. Então, o líder precisa constantemente fazer esse preparo inicial do propósito da sua liderança para que ele mesmo reconheça antes mesmo dele exercer a liderança. Então, você, líder, tem que se reconhecer como líder, se identificar como líder, seus valores, sua missão, seu propósito, sua meta. Então, você identificou isso em você, você vai conseguir ir para o próximo passo evolutivo dentro de uma liderança. E aí, vamos contar aqui um caso. Eu falei aqui do que eu vivi hoje, né? E foi bem joia, porque a comunicação nos ajudou até a dar essa direção. Todo mundo respondeu aí essas perguntinhas? Quais são os valores que guiam minha equipe? Qual a missão semanal, mensal ou diária? Quais metas práticas traduzem esse propósito? Certo? Vamos para o caso real. Quero contar uma historinha aqui para vocês. Vamos imaginar uma panificadora. Alguém aí se identificou? Eu tenho cliente panificadora. Uma panificadora. O dono sempre falava em trazer qualidade e acolhimento para os clientes. Ele falava, mas não transformava isso em ação. Então, era um desejo, falava, comentava em reuniões, ele transmitia essa vontade. A equipe ela demonstrava ânsia, vontade desse momento de fato acontecer. Alguns focavam só em rapidez, em outros em reduzir custos, outros em atendimentos. Então a equipe estava ali dividida, né? Alguns em rapidez, outros em reduzir custos e outros em atendimento. E o que que aconteceu? Criamos juntos um Canva de propósito, que é essas perguntinhas onde você vai estabelecer o propósito de uma liderança para direcionamento da sua equipe, que é o acolhimento, qualidade e constância. Então, nós criamos esses três valores para essa panificadora e traduzimos em metas semanais. Então, nós pegamos os três valores que nós criamos para essa panificadora, para essa equipe em si, para que, de fato, a qualidade e o acolhimento que estava no dizer do proprietário, do dono, realmente acontecesse. E aí criamos. Traduzimos isso em metas semanais. Então, o que é metas semanais? São quesitos onde você vai definir que para o acolhimento é necessário acontecer isso, isso e isso. Para a qualidade é necessário acontecer isso, isso e isso. Então, de acordo com a sua empresa, ao seu cliente, o seu público, você vai estabelecer. Constância.
Então, você vai estabelecer valores essenciais para que a constância de fato aconteça. E traduzimos isso em metas semanais. E o resultado? Em menos de um mês, o retrabalho reduziu e o atendimento ficou padronizado. Mas por que que isso aconteceu? Porque por trás houve um propósito. Houve algo estabelecido e direcionado. E através desse algo estabelecido, direcionado, foi criado a meta. Então não tem como a gente estabelecer metas sem dar o direcionamento e o acompanhamento, que é o papel essencial do líder. Eu encontro muito líder, e às vezes gestor, gerente, e às vezes o próprio dono da empresa, que ele faz o papel de mais uma mão de obra, de mais uma pessoa ali que está pegando, pondo a mão na massa. Não que isso não deva acontecer, mas às vezes fica esquecido que o principal ponto que ele deve conduzir com excelência é o papel de líder, de gestor, onde traz a direção, onde fiscaliza, onde gera constância. E a gente acontece às vezes de preparar tudo isso aqui, mas deixar correr no ritmo do próprio colaborador. E quando você deixa correr no ritmo do colaborador, isso pode se perder no meio do caminho, que é onde a gente fala da constância. Então, entenderam? Sempre que você cria, se encontra no seu propósito de líder, definiu quais são os seus valores, definiu o caminho que a sua equipe vai seguir, aí você vai estabelecer valores que de fato vão gerar reflexo dentro do seu nicho, dentro da sua operação. Então, quando o propósito não é traduzido em metas claras, é visível para a equipe. Cada um trabalha a partir da sua própria interpretação. Então, se você não dá um direcionamento integralizado com o propósito da empresa, uma meta unificada onde todos vão conseguir cumprir, cada um vai fazer do seu jeito, né? Cada um vai falar assim, ah, ninguém me direcionou, ninguém falou como que eu realmente tinha que fazer, então eu vou fazer como eu acho que deve ser. Então, o direcionamento tem que ser partir do líder. O líder precisa dar direção para que todos caminhem juntos. Ok? Até aqui? Tudo bem? Essa parte de liderança com propósito estão afiadinhos? Então, primeiro propósito, estabelecer, né, para que depois você possa, através de três pilares, três valores, estabelecer a necessidade com constância e metas dentro da sua empresa. Ok, ok, todo mundo? Sim? Deixa eu ver vocês aqui. Ok. Shirley, eu acho que eu queria ouvir eles um pouquinho. Aí é só você pedir para quem quiser falar, ou levantar a mão, Ah, tá. abrir a mão, ou colocar o símbolo da mãozinha e aí abrir o microfone. Vamos lá, gente. Eu quero interagir com vocês. Eu queria, o meu desejo é realmente fazer um workshop onde nós possamos ter interações, né? Porque eu acho que a troca, o compartilhar dentro das experiências de cada um de vocês, ela soma tanto para nós. E a sua dor como líder, né? O dia a dia, a sua rotina de trabalho, ela pode enriquecer muito a outra liderança e vice-versa, né? Então, eu gostaria muito de ouvir vocês sobre esse primeiro tópico que nós vimos, liderança com propósito, né? Onde nós estabelecemos aqui as metas, definições, para que a sua equipe caminhe com você. Eu queria ouvir vocês. Hã? Eu vou começar a chamar aqui, ó. Vocês não falam nada, eu vou chamar. Vou convidar. Ah, eu vou convidar meu querido Henrique. Henrique, tu tá aí?
Oiê! Henrique? Cadê? Acho que ele tá. Ele consegue tirar o áudio dele? Consegue? Eu estou pedindo para ele ativar o som. Uhum. Aí tem que ativar o som aí para conseguir falar. Então, É, quando eu clico, quem e falar precisa clicar. E oi, Henrique, aí conseguiu? deu. Boa noite, tudo bem? Ah, eu não ia te deixar de fora, eu quero te ouvir. Eu tô aqui. Sabe aquele aluno que fica escondido lá atrás? E Eu tô abaixa a cabeça, vendo, tô aqui caladinho. não Muito bom, é? muito bom. Henrique, é tão legal. Eu gosto muito do Henrique. Deixa eu falar um pouquinho de vocês aqui do Henrique. O Henrique é um gestor no departamento comercial de um cliente. Tá lá há bastante tempo, né, Henrique? Nós dois estamos fazendo já aniversários e Eu tô, aniversários, né? cheguei a 8 anos já lá. 8 anos, isso aí, ó. E há 8 anos ele trabalha na parte de liderança, da parte de vendas, né? Consultor e lidera toda a equipe Parte de comercial. vendas de representação. E trabalha também diretamente com os clientes, né? Henrique, me Exatamente. conta, qual é o seu maior desafio de liderança? Você já identificou a sua liderança ou ainda está nesse processo aí de identificação? Há muito tempo, Patrícia, já identifiquei e a minha luta diária é exatamente Hum. é a constância, né? É para manter sempre constante um, um bom atendimento, um bom relacionamento, uma boa entrega, né? Porque no nosso Uhum, caso, que uhum, é proteína animal, é uma venda uhum, muito rápida. Por exemplo, vendeu hoje, amanhã tem que estar entregue, aquela coisa toda, o acompanhamento, a qualidade, uhum. é tudo Uhum. é importância. Porque a constância, você visita o cliente, correto? É Sim. constância. Dá um bom atendimento, continua sendo Uhum. constância. Acompanha Uhum. o pós-venda, exatamente. É Uhum. constância também. Mas é uma luta diária, viu? Uhum. Todo dia uma luta assim incessante. E de fato, inclusive, esse gancho que você me deu aí, Henrique, eu até vou enfatizar. Vocês viram aí o nome do workshop, né? Liderança consciente, e um dos tópicos essenciais que eu vou falar aqui praticamente em todos é a constância, porque de fato é a maior dor de um líder empresário, essa é hoje, é essa, né? Em manter mesmo de fato tudo que foi estabelecido, né? E como que a gente gera essa constância, Patrícia? Isso é possível, né? De fato é possível. Porém, o que o líder, vocês, gestores, de uma forma geral, precisam entender é para que essa constância aconteça, precisa primeiro que você, líder, identificar o seu propósito, seus valores e suas metas. Então, às vezes, a gente pula essa etapa e já vai direto para onde a gente quer alcançar, né? Que a constância é às vezes a meta, às vezes o cliente, né? E a gente vai pulando etapas. Quando nós pulamos etapas, alguma coisa fica perdida lá atrás. Então, esse caminho ele não pode ser pulado, porque você só vai conseguir gerar essa constância, esse pertencimento, esse interesse da pessoa que está sendo liderada por você, se primeiro isso for definido. Então, eu quero aqui estimular vocês, líderes, a identificar isso dentro de vocês. Se vocês não pararam ainda para pensar, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui nessa posição de gerente, de gestor, de consultor, de dono de empresa, né? Porque às vezes essa empresa caiu na sua mão e opa, vou pegar ela aqui e vamos ver, vamos acontecer. E vai um dia após o outro, vivendo no automático. Então, essa etapa ela é essencial ser cuidada por vocês. Então, identifique o seu propósito, identifique os seus valores. E através dessa identificação, essas perguntinhas que eu dei para vocês, vai ajudar vocês nessa identificação, né? Então, identifique para que através delas, através disso que você vai identificar, você estabelecer as suas metas diárias, semanais,
como que você vai conduzir a sua equipe, a que resultado você vai alcançar e como que você vai desenvolver isso. E aí, no próximo tópico agora, Shirley no próximo tópico agora, os slides estão passando, né, Shirley? Eu vou falar sobre o slide, peraí. O slide da constância. Vamos lá. Vou apresentar aqui para vocês para ajudar um pouquinho. Ok. Só um minuto, gente. Liderança com propósito e agora constância e rotina de gestão. Chegou onde você queria, né, Henrique? Exatamente. Então vamos lá. Constância e rotina de gestão. Como que eu vou fazer isso? Rotina gera resultados sustentáveis. Ferramentas, reuniões rápidas, um a um, checklist, indicadores, abstêmio, prazos, retrabalhos, NPS interno. Vou explicar para vocês tudo isso, tá? Então, como que nós vamos fazer tudo isso realmente acontecer? Rotina é o que sustenta o resultado, tá? Se você não estabelece uma rotina, que é o que vai gerar constância, e essa rotina ela vai ser criada através do que você estabeleceu como meta, como propósito e como valores. Quais são as ferramentas para a gente estabelecer isso? Reuniões rápidas, que é um checklist de 15 minutos. Tire um dia ou um momento do seu dia para fazer checklists com a sua equipe. Ah, Patrícia, eu tenho uma equipe de 100 funcionários. Como que eu vou fazer esse checklist? Procure fazer este checklist, tire nem que seja um dia da semana para você fazer pontualmente checklist com pessoas de determinados departamentos. Às vezes não dá para você fazer com 100 pessoas da sua equipe, mas você fazendo com um percentual acima da metade, você já vai ter ali uma média de informações que pode ser de grande valor para o desenvolvimento da sua liderança e do operacional, que realmente ali se faz sentido para aquela pessoa que está na sua equipe ou não. Reuniões um a um, semanais, checklist de abertura e fechamento. Quando a gente fala isso, às vezes pode parecer muito difícil, porque a gente está sempre no automático. Abre loja, fecha loja, hora do almoço, né? Cobra o almoço. Então, estamos sempre no automático. Mas a partir do momento que você se posicionar com uma liderança consciente em relação à sua gestão, mudança de comportamento, de posicionamento, automaticamente a sua equipe vai mudar o posicionamento também. A sua equipe, ela segue o seu ritmo. Dói isso às vezes, né? Fala, ixi, Patrícia, nossa, às vezes eu sou meio negligente, eu às vezes sou devagar demais, né? Às vezes dói ouvir um negócio assim, né? Mas é fato, né? O ritmo que você está conduzindo a sua equipe é o mesmo, o que você está conduzindo é o ritmo que você vai ter da sua equipe. Então, se você quer hoje da sua equipe um ritmo organizado, padronizado, produtivo, objetivo, você também tem que transmitir essa imagem para a sua equipe. E como que você vai descobrir, às vezes, como que você vai conseguir identificar os caminhos que você precisa ajustar? Através do checklist individual, né? Ou reuniões semanais. Então, é através da comunicação com a sua equipe que você vai conseguir identificar onde precisa ser alterado, ponderado, onde você precisa fazer ajustes. Então, o que eu mais vejo hoje é isso, gente, na liderança geral, dentro das empresas que nós cuidamos, é o automático. As pessoas querem resultados, querem equipes melhores, querem pessoas com mais energia, mais produtivos, mas elas mesmo não têm mudado esse comportamento, tá? Então avalie, né? Faça uma autoavaliação.
Reuniões rápidas, 15 minutinhos, escuta ativa, busque ter uma escuta ativa com as pessoas que trabalham com você, ouça. Quem me conhece aqui um pouquinho sabe que o meu primeiro momento, quando eu pego um cliente, meus clientes já conhecem esse primeiro momento. Às vezes eles até me pedem, Patrícia, vamos fazer um diagnóstico daquele novamente, né? Primeira coisa que eu faço quando eu entro numa empresa é identificar através da escuta ativa. Então eu ouço as pessoas, eu vou na empresa, fechei um cliente hoje, eu já marco a reunião geral para me apresentar e já o diagnóstico. Então eu mais ouço, escuta ativa, absorvo. E eu falo que é incrível, é transformador quanto de conteúdo, quanto de informações nós tiramos em um diagnóstico, que eu chamo esse momento checklist, né? Feedback, como você achar melhor. Eu chamo de diagnóstico, porque é o momento que você vai ouvir, vai dar voz para aquele colaborador. E através da voz que você vai dar, ele vai passar o olhar dele, e que pode ser de grande valia. Às vezes são situações que a gente recebe relevantes, né? Mas tem situações de grande valia, que você pode fazer uma mudança de chave ali, porque você recebeu uma informação que você nem imaginava. E num bate-papo você consegue ter essas percepções. Então, essencial isso. Faça o diagnóstico da sua equipe através de um feedback, um bate-papo, reuniões rápidas, um a um, né? Sua equipe é pequena, dá para fazer. Vou tirar uma semana do mês, onde é uma semana mais tranquila, e fazer esse momento. Checklist de abertura e fechamento. É muito comum isso e necessário em empresas que têm abertura de trocas de turno e abertura para a equipe, né? Às vezes você tem que abrir 6 horas da manhã a sua panificadora. Geralmente é até mais cedo, né, Mona? 6 horas da manhã a sua panificadora, você tem que abrir ela. E aí, quando você abre, antes de abrir a sua panificadora, o ideal é você estimular a sua equipe a chegar com 15 minutos de antecedência, né? Através da rotina, da constância, da padronização que você vai determinar para sua equipe. 15 minutinhos antes, reúna, pessoal. Hoje nós temos a oportunidade de oferecer um bom dia para todo mundo que adentrar naquela porta. Sorriso no rosto, alegria. Seu dia às vezes, sua noite às vezes não foi boa, mas nós temos a oportunidade e a escolha de fazer um dia melhor, tá na sua mão. E aí, vamos decidir? Então, uma palavrinha rápida que você já faz com a sua equipe ali numa abertura, você muda todo o contexto. Então, gente, líder, tem essa conscientização. Todo o contexto de um dia produtivo vai depender do seu comando, da sua abordagem, da forma que você vai acolher o início de uma jornada. E às vezes a gente deixa passar isso, porque tá o quê? No automático, correndo, né? Fez sentido aí? Bateu aí em vocês? Doeu um pouquinho? Conta pra mim. Quero ouvir a voz de vocês, gente. Estou sentindo falta. Conta pra mim, Marcela. Patrícia, Patrícia, Oi, Henrique. Pode falar, Henrique. não, só para perguntar se meu microfone tá ligado ainda. Eu tentei desligar aqui, não Ah, consigo. pode desligar. Pode desligar. Ok. É só clicar nele. Patrícia, você me ouve? Tô te ouvindo. E aí, Eu acho Marcela, bateu aí esse negócio que sim, do reuniões? sim. Conta pra mim, Muito. Marcela, qual que é a maior dor sua em relação à comunicação? Na verdade, Constância, tudo. eu estar tão sobrecarregada e eu entender a importância desses passos, desses processos, e não conseguir fazer, e ficar naquela ansiedade de saber o tanto que isso é importante, esses alinhamentos diários, essas reuniões pequenas, esses checklists pequenos. Inclusive, eu Uhum. preciso de uma reunião com você em breve, eu preciso de uma opinião, Patrícia. Tá bom. Mas é tão jóia. Pode fechar, Marcela. Essa questão, gente, é o que a Marcela expôs aqui, é uma dor dela, né? Às vezes
é tanta coisa para ser resolvida, mas eu gosto de falar que esse momento de comunicação que eu citei aqui, né, que eu passei aqui para vocês, reuniões rápidas, um a um, feedbacks, uma vez a cada 15 minutos na entrada, 15 minutos na saída, ou em troca de turno, é tão simples. É algo assim, a simplicidade, ela gera um valor tão grande em tudo, né, gente? Eu acho que o simples, ele é sempre muito bom, ele vem sempre a calhar, né? Eu gosto muito do simples. Mas pensem comigo, avalie que não é tão difícil fazer. Às vezes a gente pula essa etapa, e a cada etapa que você pula no seu processo de liderança, você mesmo desvaloriza a sua liderança. Então, lembre-se disso. Quem vai valorizar a liderança que tem dentro de você, primeiro é você mesmo. Você precisa se identificar como líder, identificar a sua essência, o seu propósito, para que você possa romper nessa liderança. Então, eu vou voltar novamente a esse tópico que é incrível. Não deixe de fazer uma autoavaliação sua para que a sua liderança rompa. Não pule essa etapa. Se você pulou, hoje você tem a oportunidade de refletir sobre isso. E eu quero falar algo para Você vocês, mas tá me ouvindo? Oi? vê sobre. E eu quero para você, mas Oi? Alguém quer falar? Tá bom. Vamos alguém lá. quer falar? O Henrique não tá conseguindo fechar o dele. Você tem que fechar, Henrique, bem no microfone. Aperta o Você tem microfone e fecha. Vai no dedinho no microfone. Ah, deu certo isso. Então, não pule, eu quero falar para vocês que sobre esse assunto, no finalzinho, fique até o final, não vão embora, tá? Olha aí, 1 hora já tá passando voando. E nós vamos ter algo incrível que vamos aprofundar ainda mais nisso, né? Nessa identificação de propósito, esse autoconhecimento. Então, no final, eu vou apresentar para vocês algo muito especial também, dentro desse sonho mesmo que foi colocado como meu propósito de liderança. Vamos continuar. Então, constância, rotina de gestão. Então, entenderam aqui? Checklist de abertura e fechamento são reuniões breves. Se posicione. Às vezes, Patrícia, eu não consigo fazer todos os dias. Pelo menos um dia por semana. Faça algo diferente, né? Ou faz um rodízio. Às vezes vocês são mais de um líder ali, né? Porque são 4 supervisores, 2 gerentes. Faça um rodízio, um cada dia um. Mas não deixe de fazer. Ó, junta todo mundo ali mesmo. Vou contar um episódio pessoal meu. Eu tive uma experiência maravilhosa no resort. E o resort, impecável atendimento, incrível, gente, né? Quem já foi sabe que o padrão de resort, eles são extremamente exigentes com atendimento. Você recebe 5 bom dias num dia só, ou mais, né? Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem? Posso ajudar, né? São palavrinhas-chave que tá no vocabulário deles. E eu achei tão joia que nós acordamos bem cedo e olhamos assim pela janela, que a vista é bem bonita, dá para ver assim, coisa mais linda. Acordamos, era o quê? 5 e pouco, 6 horas da manhã, alguma coisa assim, antes de tomar café e fomos lá para sacada, eu e meu marido, meu esposo. E olhamos, e o que que tava? A rodinha de funcionários no quiosque antes de iniciar a abertura. Aquilo me encantou de tanto. Eu falei, gente, olha aí, tá aí o motivo. Por que que isso aqui é uma experiência incrível? Porque antes de ser uma experiência incrível, eles estimularam isso dentro de cada um deles. Então, tava ali a rodinha, todo mundo falando palavras positivas, palavras de ânimo, palavras de postura, de produtividade e de credibilidade. Porque às vezes o líder cobra, 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 meta, isso, aquilo, mas e aí, você acredita na pessoa que você está dando esse papel, aquele colaborador? E às vezes ele precisa só de uma palavrinha sua para mostrar que você acredita nele, né? Então, é essencial. Passei por essa experiência, compartilhei aqui com vocês e faz muita diferença. Não deixe de fazer. Ah, outro ponto, indicadores a monitorar.
faltas. Então, você só vai conseguir gerar constância, rotina de gestão se você tem esse controle. Controle de faltas é você, de fato, se existiu uma falta de alguém da sua equipe, trouxe um prejuízo para a empresa e para a sua equipe, não feche os olhos para isso. Não houve uma negociação antecedente a essa falta, não houve um acordo de compensação de horas, não foi algo negociado, né? Tem que haver algo que vai punir aquela pessoa que gerou essa negligência. E o líder, às vezes, ele fecha o olho, ele finge que não viu, né? Ah, eu não quero criar muito atrito, não, vou deixar passar. Não, eu não gosto de conflito, né? O líder tá sempre se esquivando, sempre se, né? Se você está nessa posição, precisa ser mudada imediatamente para que a sua equipe mude o posicionamento dela também. Retrabalho, qualidade de tarefas, quantidade de tarefas refeitas. Então, a constância, a rotina de gestão, ela evita esse retrabalho, né? Quando você começa a fazer, né? Nós somos educados assim, né, gente? Nós aprendemos desde criança a fazer ações que nossos pais persistiram por sempre, né? Menino vai escovar o dente, menino vai tomar banho, menino. De repente você tá fazendo isso sem ninguém te mandar, por quê? Porque alguém, de forma rotineira, constantemente estava ali te conduzindo e direcionando e falando como tem feito. Então, esse papel, ele é seu, tá? De gerar constância, cumprimento de prazos, fazer uma pesquisa interna, né? Às vezes você não tem muito tempo para fazer esse checklist, escolher esses 15 minutos individuais com cada um, esse diagnóstico pela correria, mas faça um mecanismo que você consiga ouvir o seu público, né? Exemplo, até se dei esse projeto para um dos clientes meu, que inclusive está aqui, que é um projeto lindo que nós ainda vamos colocar em prática, que é, por exemplo, a pesquisa. A gente põe lá uma urna, né, algo, como é que eu falo, sigiloso. Às vezes a pessoa não quer passar o nome dela. Coloque sua opinião aqui, o que tem que melhorar, o que faz sentido para você, que tipo de benefício realmente vai mudar, vai te estimular, né? Tem alguma coisa que a empresa possa fazer que você trabalharia mais satisfeito? Faça lá a perguntinha-chave que vai trazer informações que você gostaria de ouvir. E assim você vai sentir o clima organizacional da sua empresa. Porque às vezes a gente vê muito ruído, muita fofoca, muita conversa. Mas quando você centraliza isso, seja em reuniões rápidas, individuais, você tira aquele foco que fica desordenado, palavras soltas, conversas soltas. Opa, a empresa se preocupou com a minha opinião, ela quer me ouvir. Então, ela selecionou um dia para mim, ou ela colocou aqui um espaço onde eu posso me expressar. Então, funciona. Então, super funciona, tá? Ok? Todo mundo comigo? Todo mundo tá bebendo uma aguinha aí, gente? Mas vocês estão muito calados. Vamos lá, vamos pro próximo? Todo mundo tá aí junto? Pegou? Todo mundo pegou certinho? Deixa eu ver o chat aqui. Se o pessoal tá falando oi, oi, oi. Ah, peraí. Ok, ok. Então vamos lá. Vamos para o próximo, por favor. Eu tô colocando os slides, mas. Deixa eu só mudar aqui um pouquinho. Cadê? Vamos falar agora sobre comunicação assertiva e digital, o WhatsApp. Polêmico, né, gente? Conta pra mim. Queria ouvir uma pessoa antes de começar. Deixa eu ver quem que eu vou chamar. Tá, tá, tá. Quem que eu vou chamar?
Welma! Eu quero você. Hã? Cadê o Elma? Vamos conversar um pouquinho, Elma? Oi, Oi, boa noite. boa noite. Boa Tudo noite. bem? Ô, turma boa, o Elma e o Ailton, que coisa boa ter vocês aqui. É uma honra. Nós estamos Queridos, nós. me conta uma coisa, compartilha conosco. Esse tema, o que que mais chama a atenção vocês? Comunicação assertiva e digital, WhatsApp. Como que é isso? Já passaram por alguma polêmica, algo aí, o tal do ruído pelo WhatsApp? Me conta alguma experiência que vocês já vivenciaram ou não, tá tudo certo? Em questão de WhatsApp, é complicado o atendimento, porque, por exemplo, lá de vez em quando eu vou lá para mim ver, né, como que as funcionárias estão respondendo os clientes, né? E Uhum, muitas vezes deixa o cliente no vácuo, uhum, meio complicado, às vezes resposta pela metade, não dá aquela uhum, atenção devida. Eu não sei se uhum. é bem sobre isso que você está Também. falando, Uhum, mas da mesma forma também ali no Instagram, né? Quando alguém pergunta uhum, alguma coisa de alguma postagem, não tem bem, às vezes, uma definição. Às vezes, com um cliente tem, mas com outro já não tem. E a uhum. gente cobra, conversa, orienta, mas vira e mexe, sempre acontece isso. Uhum. Ótimo, muito obrigada pelo seu compartilhar. Pode fechar o microfone. Eu vou falar um pouco disso de forma mais sutil, porque realmente, assim, hoje eu gostaria de tratar desse assunto de algo mais corporativo ali, dentro de uma do contexto mesmo de liderança, subordinação, as pessoas que relacionam. Porque o WhatsApp hoje é uma ferramenta essencial para uma empresa. Né? É fácil, é rápida a comunicação, é uma padronização, então hoje não tem como ficar sem o WhatsApp, é um canal necessário dentro da empresa, né? Seja para uma entrega, né? Às vezes para você fiscalizar. E também existe esse mecanismo, essa ferramenta que nós utilizamos hoje de forma geral para vendas, né? Para agendamentos, clientes meus que são salões de beleza que tá aqui, né? Também. Então, o WhatsApp ele é uma ferramenta muito importante, porém ainda cai em alguns pecados ali que pode gerar e desencadear outras questões. O que eu quero falar mais do WhatsApp? Sobre essa ferramenta, Wellington, existe hoje uma padronização importante, isso é treinamento. Então, como que você vai conseguir direcionar a sua equipe para responder um cliente de forma padronizada dentro do que você estabeleceu como valores da sua empresa, como metas e direcionamento, que é aquela parte essencial que não pode pular, que eu comentei aqui no começo, liderança com propósito. Pulou essa etapa, às vezes o seu funcionário, ele está agindo ou respondendo um cliente de uma forma negligente ou omissa, porque ele não entendeu de fato qual que é a essência da sua empresa. Pode ser por isso ou não também, tá? Às vezes é por um descaso mesmo, né? Infelizmente a gente sabe que isso pode acontecer, mas tem esse caminho montado, você treinar, capacitar, criar padrões, né? Hoje também temos ferramentas imensas, né? Tem aí plataformas, aplicativos que ajudam bastante nessa condução de um bom atendimento pelo WhatsApp, que vai ajudar. Mas eu quero falar aqui, aprofundando um pouco mais sobre o WhatsApp, que eu acho que também vai servir para você, Welma, sobre a comunicação assertiva digital no WhatsApp. Hoje nós comunicamos, às vezes, com os nossos funcionários para passar uma regra, um comando, ou às vezes para chamar uma atenção, ou às vezes para solicitar algo, né? Esse é o erro, onde que pode desviar do caminho que vai te trazer, às vezes, uma questão mais problemática em relação ao WhatsApp. O que eu quero. Deixa eu só abrir aqui, vamos lá.
WhatsApp, ó, números, o que é mais importante? A partir do momento que seu funcionário ele tem uma jornada de trabalho estabelecida com você, das 8 às 18, e você coloca ele para exercer uma atividade onde ele vai precisar de um celular, de um WhatsApp, um canal de WhatsApp, o que é mais importante você se atentar? Se é um quesito essencial para o desempenho da função dele, então você, empresário, líder, precisa fornecer um WhatsApp corporativo para ele. Ah, ele tem um celular, vou usar o dele mesmo, Patrícia. Pode? Até pode, desde que você pague algo no contra-cheque dele que vai gerar essa possibilidade, que nós chamamos de. Como é que chama, gente? Ai, esqueci, fugiu o nome, você acredita que eu não pus aqui? Fugiu o nome. Você paga uma manutenção, é quase uma locação daquela ferramenta dele. Eu vou lembrar o nome e vou falar para vocês. Uma locação daquela ferramenta dele para o exercício do trabalho. Ah, existe um preço fixo? Depende do salário combinado. Então, a base de cálculo para essa locação, ela é quase calculada em base de hora extra, mais ou menos o mesmo cálculo. Mas você não pode pedir para o seu colaborador usar o WhatsApp dele, o celular dele, para o exercício da atividade dele, tá? Tem que haver um corporativo, é a maneira mais correta e segura. A partir do momento que você traz exigências que ele tenha que usar o WhatsApp dele, o celular dele, o aparelho dele, o telefone dele, em função da sua empresa, você já pode abrir novos precedentes, tá? Então, prefiro o número exclusivo da empresa para gestão e orientações. Outro ponto, horário de envio de mensagem. Se esse colaborador ele tem um horário de trabalho das 8 às 18, ficar mandando mensagens para esse funcionário fora do horário de jornada é um risco enorme para você, empresário e líder, tá? Líder, quando eu falo líder, dono da sua empresa, gestor e às vezes gerente também, tá? O gerente ele é cargo de confiança, ele é dado como o braço direito da empresa, é diferente, tá? Eu tô falando isso dos seus subordinados. Então, quando você manda, você tem o sobreaviso que eu pus aqui, ó. Evita sobreaviso, que é o artigo 244 da CLT, que você vai ficar passível de cobrança de horas interjornada, fora da jornada, tá bom? Quem não sabia está descobrindo isso aqui agora no workshop, então fiquem atentos. Patrícia, então eu quero esse outro modelo que você me passou aí. Meu colaborador, eventualmente, como ele recebe mercadorias, ele fala muito com o fornecedor, faz pedido, ele usa o aparelho celular dele. Como é que eu posso organizar essa questão? Você vai pagar na folha de pagamento mesmo, uma nomenclatura para te dar o direito de uma locação temporária. Eu tenho casos de clientes que pagam lá porque ele usa o notebook da empresa para trabalhar. Paga às vezes R$ 500, R$ 300, não existe um padrão. Mas há uma concordância do funcionário sobre essa remuneração para que ele use essa ferramenta no exercício da sua atividade, houve uma concordância, está tudo bem. Às vezes você estabeleceu R$ 100, R$ 50, não existe um preço de mercado estabelecido para essa atividade, para esse fim, tá? É o que você acorda com o colaborador. Então, ainda acordado sobre isso, lembre-se que, mesmo que você dê o celular corporativo, fica na empresa. Não adianta nada você dar um celular corporativo e ele levar para casa, tá bom? Então, tem que seguir a regra do horário de trabalho, utilizar canais oficiais, grupos, né? Nós temos muito grupo de WhatsApp aí em algumas empresas que promove. Às vezes tem mais equipes, divide por equipe, grupo para atendimento, grupo de gestores, grupo de vendedores, né? Vários grupos ali. E aí você estabelece regras
iniciais para a abertura daquele grupo. Então, abrir um grupo corporativo onde vai haver uma comunicação em função do trabalho, estabeleça as regras daquele grupo. Olha, esse grupo ele é exclusivamente para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Então, qual que é o objetivo dele? O objetivo é para que possamos prestar uma comunicação eficiente, rápida e objetiva. O que pode ser enviado no grupo? Então, você vai estabelecer. Estabeleceu, está ativo. Porque você não dá permissão para que pessoas comecem a mandar vídeos, fotos, ou fazer comentários indesejáveis. Eu tenho alguns casos que às vezes o grupo ele tá rodando bem, mas de repente alguém se estranhou com outro alguém ali e começa a trocar farpa ali no grupo, né? Então, eu também oriento que, se o grupo, a finalidade dele é só prestar informações gerais para todo mundo que está naquele grupo, a título de comunicações, a título de agendamentos, reuniões. Então, não tem necessidade das outras pessoas estarem ativas no grupo. Você pode colocar você administrador, com somente você ou mais alguém que você deseje para digitar no grupo. O WhatsApp dá essa opção. Se você aprofundar lá na configuração, na hora que você abre o grupo, ele te dá essa opção, tá? Então, eu quero falar sobre o WhatsApp essa questão, mensagem somente no horário de trabalho, evita alegações de jornada extra. O grupo ele serve para orientações formais, decisões, tarefas, regras, deve ser reforçados por escrito, documento oficial. Às vezes é um documento que você precisa apresentar de forma oficial para todo mundo. Celular pessoal versus corporativo. Cuidado ao exigir uso do aparelho pessoal, pode gerar custo indenizável. Forneça aparelho corporativo se necessário. E se você utilizar o do pessoal, tem que pagar uma nomenclatura indenizatória no contra-cheque para aquela finalidade, que pode ser acordada entre você e você líder, empresa e o colaborador. Não tem nenhum problema, desde que esteja documentado, que aí é onde vem a blindagem documental, tá? Mensagem fora de hora, risco de caracterização de sobreaviso, que é o artigo 244. Grupos internos, usar com objetivo claro, produção, vendas, administrativos, sem assuntos pessoais, tá? Então, essa limitação você dá na abertura do grupo, ok? Alguma dúvida? Todo mundo tá me vendo? Acordado? Beberam água? Querem ir no banheiro? A hora é agora. Pessoal, vamos falar um pouquinho agora fiscalização. Vamos falar sobre fiscalização? Pode tirar aí um pouquinho, Shirley, que aí eu vou. Deixa se quiser. Fiscalização responsável. Vou falar aqui para vocês, depois eu peço para Shirley para colocar novamente. Gente, fiscalização responsável. Eu vou contar um casinho aqui concreto para vocês. Vamos nos identificar. Quando a gente fala de caso concreto, a gente às vezes se identifica, né? Uma indústria, um funcionário recorria em atrasos. Eu acho que eu já até contei esse. Não, vamos lá. Recorria em atraso. Funcionário de uma indústria, de tempo em tempo ele chegava um pouquinho atrasado, 10, 15. Deixa eu só esclarecer uma dúvida que alguns aqui pode ter. Qual que é a tolerância para atraso de uma jornada de trabalho de um funcionário previsto pelo Ministério do Trabalho? 10 minutos. Patrícia, eu quero ser um pouco mais maleável, vou dar 15, tudo bem? Tudo bem, desde que você tenha regimento interno estabelecido isso. Tudo que você estabelece para a sua empresa, que é algo que não saiu de uma legislação, mas você definiu como regra, é a cultura que você deseja na sua empresa, é essencial elaborar regimento interno, tá? Quem não tem isso na sua empresa, às vezes a fiscalização vai ficar mais difícil. Então, você só vai conseguir fiscalizar, conscientizar,
que é tudo que nós falamos aqui, criar valores, desenvolver isso com esse documento pré-estabelecido para a sua empresa, que é onde você vai gerar toda essa importância para o que de fato você estabeleceu. Eu vejo muita empresa aí que tem regimento interno, tem regulamento interno, tá tudo assinado, bonitinho. Ah, ok. Aí chega lá na hora de assinar a admissão, o funcionário só rabisca lá, assina e nem lê. Ninguém explica para ele documento algum. Cuidado com isso, que é aquilo que eu falei lá no começo. Documento puro e simples por si só, ele pode até te trazer uma preservação jurídica para uma reclamação ou qualquer outra coisa, mas ele não vai evitar o seu desgaste com o seu colaborador. Ele não vai evitar o retrabalho. Ele não vai evitar o seu propósito, que te faz constância. Ele não vai deixar, ele não vai gerar constância. Então, não adianta esse documento se não houver a conscientização. E eu desenvolvo esse documento para os meus clientes, para as empresas. Quem não tem e sentir o desejo de elaborar esse documento, eu estou à disposição. É algo à parte, tá? Não faz parte aqui do workshop, mas estou à disposição. E é um trabalho que eu considero essencial, que além do documento, nós ainda apresentamos eles por meio de uma reunião, dando importância e trabalhando a conscientização. Então, voltando aqui, esse colaborador atrasava, esclareci algo aqui para vocês, né? Que vocês teriam a ciência. E ele faltava, não registrava ponta, às vezes esquecia de fazer uma batida, outra. E o que que o gestor fazia nessas ações recorrentes, que de tempo em tempo ele chegava atrasado? O que que o gestor fazia? Ele só falava alto, ele gritava lá do fundo o seguinte: sem registro, hein? Mais um dia, né? Ô, vou te falar de novo. Ah, não, cara. Aí o funcionário ainda fazia uma brincadeira com ele e ele falava assim: ah, não, não é possível, não é possível que você não conseguiu acordar cedo hoje de novo. E entrava naquela brincadeira, se envolvia na brincadeira do colaborador. O que que aconteceu? O funcionário ele foi desligado e ele entrou com uma ação trabalhista, alegando perseguição. Como que ele, alegando perseguição? Como havia registros formais. Peraí, deixa eu voltar aqui, peraí. Confundi aqui com outra história. Só um minuto. Ah, e aí, o que, que esse gestor fazia? Ele era negligente nas ações. E esse colaborador entrou com uma ação, uma reclamação trabalhista alegando perseguição. Mas qual que foi nosso grande problema? Nós não tivemos argumento de defesa para as alegações que o funcionário colocou em questão na reclamação trabalhista. Por quê? Porque o gestor foi negligente nas chamadas de atenção dele. Não advertiu, não suspendeu, não registrou, não fez nenhum registro de ocorrência, não chamou ele para conversar e registrou, né? Tudo isso poderia ser provas para argumento de defesa e o funcionário perder esse tipo de alegação. Se eu tenho uma reclamação onde o funcionário alega algo e você, empresa, por meio de todo o histórico de comunicação que você teve com seu colaborador, eu consigo eliminar essa passividade para com a empresa, tá? Outra inversão. Vamos supor que esse gestor, na hora, ele já tomou uma ação, imediatamente. Que é a ação de suspensão, advertência, fazer feedback, né? Chamar para conversar. E eu gosto de falar, gente, toma muito cuidado, porque às vezes a gente fala assim: ah, vou dar. Aqui nós temos um padrão de colocar, de dar advertência e de suspender, Patrícia. Mas qual que é a metodologia que você usa para advertir esse funcionário? Simplesmente assinar um documento e mandar embora para casa?
Existe metodologia de conscientização onde você vai colocar o senso de responsabilidade para esse funcionário ou não? Então, são metodologias, aplicar de forma que você vai ter um retorno. Quando você faz isso, qual é a outra contrapartida favorável à empresa que pode acontecer? Funcionário alega perseguição, como havia registros formais, a empresa como havia registros formais, a empresa ganhou a reclamação nesse quesito que foi alegado e a empresa criou um histórico perante a Justiça do Trabalho de ações. Eu já tive casos de audiência que o juiz vira e fala assim: ah, não, é vocês. Ah, a documentação de vocês é impecável. Esse tanto de documento que vocês estão juntando aqui, ah, colaborador. E às vezes chama o colaborador para um acordo, né? Então a gente, com a documentação que traz essa blindagem, a gente já estimula um acordo onde o colaborador ele vai ganhar somente aquilo que de fato é de direito dele, né? Às vezes é uma verba rescisória, é uma férias vencida. Então, a gente tem muito êxito nisso quando a gente tem uma vasta documentação para contestar essas alegações. Então, a blindagem essa parte documental, que eu falo de blindagem, né? Fiscalização responsável. A fiscalização responsável é aquela que você faz o processo de triagem disciplinar. Então, qual que é a triagem disciplinar? Existe um caminho que tem que ser seguido. Funcionário faltou com você, seja por uma insubordinação ou seja por uma falta ou algo que ele, ou um atraso, uma falta que ele teve com você. Existe um caminho a ser seguido. Você não. Vamos supor que o funcionário faltou. Chama ele para conversar. Ô, rapaz, você faltou, o que que aconteceu? Tá tudo bem? Então, não, eu faltei por isso, por isso, por isso. Não, próxima vez vamos comunicar, tô te advertindo verbalmente, mas se permanecer, se houver recorrência, eu vou ter que registrar por escrito. E aí a sequência é verbal, por escrito, podendo ocasionar suspensão e até mesmo justa causa. A legislação, ela não estabelece a quantidade. Quantas advertências por escrito eu tenho que ter para poder dar uma suspensão? Quanta suspensão eu tenho que ter para dar uma justa causa? Não existe isso estabelecido na legislação e nem jurisprudência. A lei dá autonomia para o empresário, desde que faça sentido. Você vai pegar um rapaz que acabou de ter a primeira falta com você, ele está há 6 meses com você, ele faltou uma vez, você vai lá e dá uma suspensão nele? Pode ser considerada uma sanção muito excessiva. Então, tem que ter uma boa medida, um equilíbrio. Busque fazer uma cadeia, uma estratégia crescente. É recorrente essa falta? Aí sim poderia desencadear uma suspensão se já teve uma advertência por esse mesmo motivo. Agora, Patrícia, é um furto, é uma agressão física. Eu posso ir direto para a demissão por justo motivo? Aí sim, porque o próprio artigo 482 da CLT te dá amparo para isso, tá? Porque tem dentro das alíneas lá do artigo 482 tem questões estabelecidas que já enquadram a justa causa, entende? Quando é sanções dentro de uma irregularidade, de um regimento que você estabeleceu, você começa pela verbal, por escrito, suspensão. Não funcionou, você pode dar de suspensões recorrentes de 1 a 3 dias, grau mínimo, grau médio e grau máximo. Começa com 1 dia, 2 dias, 3 dias. Agora eu gosto de dizer muito, que meus clientes que me conhecem sabem, não seja negligente, não desconsidere a sanção que você teve, porque eu vejo cliente às vezes que eu puxo a orelha dos meus clientes, pasta de advertência, pasta de suspensão. E aí, o que você vai fazer com isso? Você não tomou nenhuma ação? Já está na hora de tomar uma ação, né?
ou uma demissão de fato por justo motivo, pelo volume de sanções e de irregularidades que esse colaborador teve com você, ou até mesmo uma demissão de fato, com aviso indenizado, porque ele não te cabe mais, né? Então a gente fica ali empurrando, 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 né? E permitindo uma pessoa dessa na sua equipe que vai contaminar outros. A postura de líder, ela é feita de decisões. Se você decide ter uma pessoa com essa postura assim na sua equipe, você vai abrir brecha para que outro haja da mesma maneira. Então, eu gosto de falar que não banalize essas ferramentas que você tem. Se você tem uma ferramenta e você estabeleceu ela como padrão, você criou isso e projetou para a sua liderança, ela precisa ser utilizada. Se você mesmo como líder ou dono de empresa banaliza ela, vai acabar, o efeito dela vai morrer. Não vai servir para nada. Vai ser um mero documento arquivado na pasta, tá? Então, trilha disciplinar, orientação, que é aquela advertência verbal, aquele bate-papo, depois advertência por escrito, suspensão, registro de ocorrência. Às vezes você não quer dar uma advertência, não quer dar uma suspensão, mas eu quero registrar uma ocorrência. Um exemplo, funcionário numa loja de sapato, né? Eu tenho um cliente aqui com loja de sapato. Olha, funcionário hoje fez uma venda errada, cliente ficou insatisfeito, a funcionária não concordou com o desconto, mas foi necessário porque tá, sabe? Ocorrências dentro de uma rotina operacional no exercício daquela atividade daquele colaborador. Então, essas ocorrências, elas são importantes também, né? Então, você pode comprar um livro de ocorrência que hoje vende na papelaria, que isso tem valor, gente. É argumento, serve como argumento de defesa. Ah, ou você pode fazer numa folha simples, escrito. Funcionário tem que assinar essa ocorrência? É importante ele assinar, mas se ele se recusar a assinar, você pode pedir para duas testemunhas assinar, tá? Que tem o mesmo valor jurídico, que demonstrou que não partiu, que não foi algo sem haver uma bilaridade, tá bom? Então é importante também ter outras pessoas ali ciente dessa ocorrência. Treinamentos, né? Eu gosto, os treinamentos, gente, treinamentos você tem que começar bem no começo, né? Na seleção, a pessoa tá lá, chegou, ela já tem que participar dessa a integração, né? Eu vou falar disso mais profundo no material que eu vou apresentar para vocês no final, fica aqui, que esse conteúdo ele é tão extenso, é tão maravilhoso, é tão incrível, mas em 2 horas eu não consigo entregar tudo para vocês, eu consigo entregar uma parte, né? Então, eu tenho outros materiais que eu vou conseguir proporcionar para vocês, e no finalzinho do workshop eu vou estar apresentando como que a gente vai estar entregando. Então, treinamentos, né? Também evita. Então, vai aplicar um treinamento para sua equipe, coloca a ata de treinamento, participou do treinamento de atendimento dia tal, funcionário tal. Então, ele recebeu os comandos. Qual foi o objetivo desse treinamento? Coloca na ata, tá? Isso tudo demonstra que você teve o cuidado de fazer uma disciplina justa, né? Com uma triagem correta, uma trilha que faz sentido para aquela pessoa que está recebendo. Isso aqui a gente já falou, né? Moral sem registro. Vamos aqui para o próximo, só um minutinho. Eu queria aproveitar e voltar aqui um pouquinho no WhatsApp, pessoal, que uma informação muito importante. O WhatsApp hoje é prova importantíssima para alegações. Quando a gente fala que o WhatsApp é uma ferramenta essencial para a produtividade, para a rotina de um trabalho, mas tomem cuidado, porque ele pode ser uma ferramenta contra você também, empresa e líder.
Então, use de forma responsável e sábia, porque hoje a gente tem muito conversas de WhatsApp que valem como provas para alegações e provas para argumento de defesa. Quando eu digo alegações, é um funcionário que está entrando contra uma empresa. E contra-alegações é a empresa que é a reclamada, tá? Deu para entender uma linguagem mais simples, né? Então, observem muito o que vocês falam no WhatsApp. Sejam neutras, objetiva. Tem algo para fazer, busque conversar pessoalmente, tá? Porque as pessoas usam muito, colocam palavras na sua boca, ou usam suas palavras contra você mesmo. Outra dica muito importante: a sua empresa, se você tem hábito de fazer reuniões, é importante ter câmeras nas empresas, tá? Câmeras onde você faz reuniões, onde você faz treinamentos, onde você faz feedbacks, onde você aplica sanções, extremamente importante. Isso serve, isso é um carro cheio para nós como argumento de defesa, né? Porque chega lá uma alegação, se eu tenho uma contraprova, não, olha aqui, não, nós sempre conversamos com ele de forma respeitosa, tranquila. Patrícia, eu posso usar uma imagem da minha empresa para um argumento de defesa, para uma fiscalização, para algo que falou de mim, não é verdade? Pode, desde que o funcionário tenha ciência, assine um documento afirmando que estava ciente que estava sendo filmado. Patrícia, mas a câmera está na cara dele. Ainda assim, eu preciso desse documento? Precisa. Ainda assim, você precisa formalizar que, de fato, ele estava ciente que estava sendo filmado. Se a câmera tem áudio e vídeo, ele também tem que estar ciente no documento, tá? Aí sim é maravilhoso, tá? Então precisa. Isso, a filmagem, ela traz uma defesa muito grande para quem está na liderança, porque a gente tem vivido um contexto social hoje onde as pessoas elas se corrompem muito fácil, né? E elas querem elas te testam, né? Nós falamos muito disso hoje na reunião, né? Que ela tá sempre ali te testando. Você que está no papel de líder, os seus subordinados, eles estão te testando, eles estão ali só no tom provocativo, aquela indiretinha, querendo te tirar o chão ou esperando que você dê uma resposta ali. Opa, conseguiu o que eu queria. Era essa a resposta que eu queria ouvir de você, né? Quantas vezes a gente se é pegada nessa armadilha, né? Então, tomem cuidado com isso. Então, voltando no WhatsApp, quero dar essa alerta para vocês aqui. Essa ferramenta é essencial, mas que precisa ser utilizada com responsabilidade. Então, fiscalização responsável, já falei, né? Registro de ocorrência, ok. A blindagem documental, que eu já falei um pouco aqui também, bastante, né? Já falei um pouco de blindagem documental, mas eu quero falar para vocês sobre a blindagem documental. Como que você vai dar direcionamento para sua equipe se você não estabeleceu cargos, regras claras, descrições claras? Vamos voltar um pouquinho lá atrás nisso. Você, como empresa, estabeleceu um propósito, valor, meta, direcionamento. E para isso, você também precisa estabelecer as atividades de forma clara onde que cada um vai desempenhar, que é a descrição de cargos claros, de atividades claras. Então, isso te traz uma blindagem. Patrícia, eu contratei uma vendedora. Mas como é que eu faço? Ela acha que ela só quer tirar pedido, ela acha que ela só tem que atender o cliente e vender. Mas para que a venda aconteça, existe uma organização dos produtos, existe uma organização do estoque, existe também o conhecimento das mercadorias, conhecer cada mercadoria, ouvir o fornecedor, uma série de situações que precisa acontecer nos bastidores para que de fato a venda aconteça. Precisa manter a loja organizada, trocar uma vitrine, colocar um modelo ali, né?
limpar uma vitrine, o ambiente, a área de trabalho. Não, mas você não me contratou para limpar a vitrine, você me contratou para vender. Isso foi claro, transparente. Então, o descritivo de cada função, ele é muito mais amplo do que o próprio funcionário, o funcionário conhece, e às vezes a própria empresa ou o próprio líder. Então, vocês precisam entender que a abrangência de um descritivo de função, ela pode ser muito maior, né? E eu vejo que o erro do líder é esse desconhecimento. Até que ponto eu posso pedir, até que ponto eu posso cobrar, né? Se você não tem uma assessoria dentro da sua empresa que vai te dar essa direção, busque essa assessoria que vai te dar essa segurança de forma clara para que você não pise em ovos, tá? Então, políticas claras internas, assinadas, que é o regimento interno que eu tinha falado lá no começo, onde você vai estabelecer. A legislação, a convenção coletiva, ela já estabelece algumas regras básicas que toda categoria tem que seguir, cada um a sua. A do comércio é uma, a da indústria é outra, a da beleza é outra. São regras ali que têm que ser seguidas, à risca. Se você não seguir, o sindicato pode te autuar. Seguiu essas regras. Patrícia, mas além dessas, eu quero estabelecer regras de uso do aparelho celular. Eu não quero que o meu funcionário utilize o aparelho celular durante a jornada de trabalho. Como que eu posso fazer isso? Você pode colocar em regimento interno. Você estabeleceu como regra, ela tem que acontecer, tá? Quando que ela não acontece? Quando você, líder, negligencia isso. Fecha o olho para isso. Foge do confronto e não se posiciona. Mas é possível. Você estabeleceu como regra, ela tem que ser cumprida. Hoje eu tenho empresas que investiram em armário para celular. Quem já viu isso? Alguém aí já viu? Todo mundo? Né? Alguns aqui que estão participando comigo é onde tem esse armário também. O armário para o celular é uma caminha para o celular. Vocês acreditam? Os empresários ficam assim, meu Deus, mais essa. Essa despesa, Patrícia, já não basta, né? Mas hoje tem esse armário, documento específico para o celular, só adentra a empresa depois que colocar o aparelho celular dentro do armário, né? E funciona, mas tem que haver constância, fiscalização do responsável. Não adianta, senão o povo vai entrar com o armário debaixo da blusa, dentro da calça, você nem vai perceber. Então, a fiscalização é importante nisso. Ah, deixa eu só voltar aqui. Benefícios alinhados à CLT. Então, tudo que você quer além da convenção, você tem que tipificar lá no regimento interno, estabelecer no regimento para que você possa cobrar. Se você quer cobrar algo que não está no regimento, não tem amparo legal para essa cobrança. Você vai ser questionado, tá bom? Benefícios alinhados à CLT, artigo 457. Prêmios de desempenho. Vamos lá. Gente, tem muita gente que paga ainda por fora, né? Eu encontro aí no mercado geral, eu pago por fora porque senão vai tributar minha folha demais, Patrícia. Eu pago um pouquinho por fora, um pouquinho aqui, né? Vou pagando, vou dando meu jeito, senão meus tributos ficam muito altos. Esse mecanismo da legislação, a reforma trabalhista trouxe para nós, e muitos empresários não têm esse conhecimento da grandiosidade que está nesse artigo. O artigo 457, ele permite algumas formas de pagamento que vai trazer uma proteção jurídica para você e uma desoneração para o colaborador e também para a empresa, que não vai tributar na sua folha de pagamento. E você vai pagar de forma transparente, claro, porque o maior é tão ruim, eu vejo o desgaste emocional que a gente tem quando tem que explicar um contra-cheque para um funcionário que tem um pouquinho no holerite e um pouquinho por fora. Aí você soma tudo e faz um pagamento para ele. Ele sai de lá com um nó na cabeça, ele não entende, ele fica confuso. Quando você paga tudo integralizado no contra-cheque, com nomenclaturas específicas, trazendo clareza e direção para o funcionário, é onde vem a conscientização. Não, me pagou tudo certinho, sempre soube, aqui tá certinho,
Não há confusão. Eu não tenho por que questionar isso aqui. Está claro, objetivo e na minha folha. E aí você pode fazer uma transferência direta. Às vezes eu vejo gente pagando um pouquinho de dinheiro, um pouquinho na conta, né? Ou às vezes paga tudo na conta mesmo não podendo, né? Porque deixa rastro. Eu gosto de falar isso pro meu cliente, né? Que deixa rastro. Vamos lá. Artigo 457, ele permite você pagar auxílio combustível com essa nomenclatura. Premiações, você pode criar um leque de premiações na sua empresa. Premiações por desempenho, premiações por produtividade, premiações por assiduidade, premiações por meta. Então, é um leque imenso. Mas você vai pagar essa premiação no seu Olerite a grosso modo, pronto? Não. Tem que haver uma fundamentação para que essa nomenclatura vá no contra-cheque e não seja tributada e traga essa blindagem documental. O que é? Quesitos. Cada nomenclatura que você vai criar, que está dentro do artigo 457, não gera tributo para você e nem para o funcionário, você vai criar quesitos. Então, você vai estabelecer quesitos. Patrícia, eu quero pagar uma premiação por meta se a minha colaboradora ela conseguir vender serviços a mais do que o cliente solicitou. Um cliente de salão de beleza. A cliente de salão de beleza procura lá, eu quero agendar um pé em mão e uma escova. Ah, ótimo, maravilha ter você aqui. Vamos aproveitar e fazer uma hidratação? Nós estamos com uma promoção, uma hidratação da Keune, maravilhosa aqui. Vamos aproveitar e fazer? Ah, pensando bem, eu acho que eu vou fazer mesmo, eu tô precisando. Não pode colocar aí, tô com meu tempo livre, vou fazer. Essa pessoa, o que que ela fez? Ela vendeu um serviço a mais do que foi solicitado pelo cliente. Então, isso é um quesito para uma premiação por meta ou por desempenho. Então, você, empresa, vai estabelecer o que você deseja de acordo com aquele projeto lá na liderança com o propósito que você vai estabelecer e a gente vai repassar isso e formar essa blindagem. Então, criou quesitos, você gera senso de responsabilidade para aquela pessoa. Eu posso ter isso a mais, eu posso ganhar a mais, eu posso impulsionar o meu salário. E é a lei do equilíbrio, né? Eu te dou, mas você me dá. A troca. Então, é maravilhoso esse leque, gente. Essa premiação é incrível. Meus clientes já usam e a gente está sempre ali movimentando essa questão. E já tivemos casos hoje na Justiça do Trabalho, tivemos ótimo argumento em relação a isso e ganhamos. No começo, quando começou essa reforma trabalhista, todo mundo ficou assim: ah, esse trem não vai prestar, não. Não tem nada favorável para a empresa. Mas é não saber usar. Tem muita coisa favorável ao empresário e que não é utilizada por vocês, tá? De forma geral. Então, aí, o que que eu gosto de falar sobre isso ainda? É tanta informação, meu Deus, correndo aqui. Às vezes a gente quer dar algo a mais para o nosso colaborador, né? Fala assim, Patrícia, eu cumpro toda a convenção coletiva. Primeiro, eu gosto de dizer assim: cumpra-se todas as obrigações que a convenção te dá. Você quer dar algo a mais para o seu colaborador? Dá de forma correta, tá? A gente não pode dar nada de graça para colaborador, porque isso vai gerar obrigação. Ele vai entender, não, você está me dando, mas você sempre me deu R$ 100 todo mês e agora você não vai me dar? Não, eu quero meus R$ 100. Por que que você não me deu dessa vez? Ele vai entender que era uma obrigação, virou obrigação. Então, de tudo que você vai dar algo a mais para o seu funcionário, gere senso de responsabilidade para ele, para que ele almeje e alcance aquilo. Então, premiação, auxílio combustível, premiações, auxílio combustível, alimentação. Alimentação você pode dar, não abrange base de cálculo de férias, 13º, mas não pode ser em dinheiro, tá? Eu vejo muita empresa pagando vale alimentação no Pix, acreditando na conta do funcionário. Tomem cuidado com isso. Ou você dá em forma de alimento, ou você dá em forma de
cartão alimentação para consumo em algum estabelecimento de alimentação, mas não tributa, tá? Agora, a partir do momento que você paga em espécie para ele, via Pix ou em dinheiro, pode gerar questionamento lá na frente, se ele conseguir comprovar que de fato ele recebia em dinheiro. Nós, enquanto assessoria para alguns clientes, a gente monta alguma estrutura que vai trazer essa blindagem. Às vezes o meu cliente prefere manter da forma que tá, a gente vai criar essa estrutura. Ah, vamos um casinho concreto aqui. Um comércio tinha vendedores reclamando de desvio de função. Descobrimos que não havia descrições de cargo, estruturados funções, implementamos prêmio de desempenho. Além da segurança jurídica, houve aumento de vendas, porque os vendedores se sentiram reconhecidos. Às vezes, a gente tem aquele corpo mole dentro de uma atividade, né, de uma função lá que a pessoa está desempenhando. É um atendimento de panificador, um atendimento de balcão, é um garçom. E para que o garçom atenda, tem que haver os bastidores, a organização do salão, arrumar os talheres, a mesa, uma série de atividades para que de fato aconteça, né, o atendimento em si. Então, você deixando isso discriminado, gerando responsabilidade através de benefícios que vão agregar valor à atividade daquele colaborador, a liderança não fica tão desgastosa. Por quê? Quando você fica ali cobrando em cima, fica fazendo aquele papel de chata, né? Ou de chato, né? Ali em cima, você não gera a responsabilidade para o seu colaborador. Então, a melhor forma é, de fato, você criar esse processo e, deixa eu contar aqui, tá aqui, e trazer essa proteção jurídica para vocês, essa blindagem e conscientização. Agora eu quero ouvir um pouquinho vocês, antes aqui do próximo tópico que está finalizando. Vamos lá? Deixa eu ver se dá para me ouvir alguém aqui. Deixa eu ver quem eu quero ouvir. Tá, tá, tá. Ninguém? Alguém quer falar? Compartilhar algo? Tá fazendo sentido aí para vocês? Quero ouvir, quero ouvir. Tá fazendo sentido aí para vocês, gente? Sim, sim, sim. Vocês estão querendo falar, não, né? Tá fazendo sentido para vocês tudo isso que a gente tá compartilhando? Coisa boa. Vamos lá. O que que eu quero falar agora para vocês? Falamos aqui um monte de coisas, né? Falamos da liderança com propósito, constância e rotina, fazer a gestão, né, de uma rotina, como gerir essa rotina, essa constância, comunicação assertiva com as pessoas pela ferramenta de WhatsApp e também pessoalmente, né, gente? A comunicação é a chave de uma boa liderança. Você, líder, se você souber se comunicar bem, você vai ter a sua equipe na sua mão. O maior pecado é quando você estressa na comunicação, quando você ouve um ruído, ou quando você não faz uma boa abordagem. Então, essa comunicação, ela é um problema se você não conseguir, não vai ser assertiva se você não conseguir seguir esse passo que a gente falou aqui. Fiscalização responsável, né? Você vai fiscalizar tudo que você colocou como direcionamento, meta, visão. Você vai fiscalizar, acompanhar, gerar a constância, como vai fiscalizar isso de forma correta, blindagem, quais são os padrões que você vai estabelecer para a sua empresa, a sua cultura, os padrões que você vai estabelecer, a sua cultura. E agora a gente vai para o plano de ação. Deixa eu pedir para. Isso, plano de ação. Plano de ação. Ele é dividido da seguinte forma: o que eu vou propor para vocês aqui? Tudo isso vocês colocarem em ação e eu vou ajudar vocês através dos entregáveis que eu vou passar para cada um de vocês
de como vocês vão desenvolver esse plano de ação. Ele é dividido em 7 dias e 30 dias. Então, começa num espaço pequeno e depois evolui para um espaço maior. Cada atividade deve ser clara, com responsáveis definidos, prazos e acompanhamentos. Então, você vai pegar a sua equipe e você vai estabelecer de forma clara e objetiva o direcionamento de cada integrante da sua equipe. Né? Você tem lá um supermercado. Olha, eu tenho uma equipe de 4 operadoras de caixa, eu tenho uma equipe de 4 atendentes de balcão, eu tenho uma equipe de 2 fiscal de caixa. Então, você vai pegar a sua equipe e destrinchar todas os responsáveis definidos, as responsabilidades definidas para cada atividade. Ok? E aí a gente vai utilizar para ajudar vocês a dar essa direção, nós vamos estabelecer a matriz, que eu nomeei aqui de RACE simplificada, tá? Que é as siglas do que a gente vai ver agora. Quem é o responsável por determinada ação, função, desempenho, operação? Quem é o responsável? Ah, é o supervisor. Quem é o aprovador? Ah, é o empresário. Quem é o consultado? O administrativo. E quem é o informado? A equipe. Então, através desse RAS, você vai ter uma direção de como vai funcionar a cadeia para que o plano de ação comece a acontecer. O responsável é o supervisor. O aprovador é a direção, o empresário. O consultado é o administrativo. Então, antes você vai consultar se de fato aquilo que você está pensando pode acontecer. O informado é a equipe. Né? Então, depois que tudo que você estabeleceu, quem vai receber a informação é a sua equipe. Bom, no documento que na ferramenta que eu vou compartilhar com você, ele está de forma muito objetiva, bem simples para vocês entenderem. Vamos lá. Implantar rotina, 30 dias, prazo, então começa de 7, eu falei 7, mas não tá aí no slide. Geralmente começa um prazo mínimo e um prazo médio, tá? Implantar rotina, reuniões semanais, feedbacks formais, dentro desse prazo de 30 dias. Quem vai ser o responsável por esse plano de ação? O gestor. Quem vai ser o aprovador? Quem vai ser o consultado? RH, jurídico, né? A pessoa que vai estar dando respaldo documental, a blindagem para vocês. E quem vai ser o informado? Toda a equipe. Por que é importante esse plano de ação? Para dar direção para vocês em todas essas etapas que nós vimos. Evita confusão sobre quem faz o quê. Então, quando você responsabiliza pessoas dentro das funções, das atividades que cada um vai fazer, você traz clareza, né? Dá clareza sobre as responsabilidades e prazos, cria previsibilidade na rotina e facilita a cobrança justa do resultado, que é estabelecer o prazo. Olha, eu quero que isso seja cumprido em determinado prazo. Eu espero de você isso. A sua atividade essencial que não pode deixar de fazer é isso. Então, a gente vai montar esse plano de ação individual para cada departamento ou para cada pessoa, dependendo da sua equipe, tá? Como que funciona o operacional da sua empresa, ok? Pessoal, finalizando, vai para o próximo. Aqui. Gente, vamos recapitular? Nossa, passou rapidão, né? Recapitulando aqui, o que a gente aprendeu? Já recapitulei, né? Recapitulei um ponto aqui com cada um de vocês, isso, fiz o recapitular.
E agora eu quero convidar vocês a usar todas as ferramentas que eu vou compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar com vocês logo lá no grupo descrição de cargos. Eu vou compartilhar a matriz simplificada que vai ajudar vocês nesse plano de ação, tá? Para vocês começarem a colocar em prática aqueles 3 valores que nós estabelecemos lá no propósito inicial. Então, ela vai te dar essa direção para você criar esse direcionamento para você atuar na sua equipe. Vou te dar também um relatório de ocorrência, roteiro de feedback. Vou fornecer um roteiro de feedback para vocês mastigado. Patrícia, eu não sei como que eu começo a conversar com a minha equipe. Eu não sei nem qual vocabulário usar. Qual que é a melhor forma de começar esse processo, esse plano de ação? Até isso eu vou te entregar. Obviamente, cada um de vocês tem a sua linguagem, tem a sua essência. Vocês são essenciais, você é a cara da sua empresa, você é a cara da sua liderança. Mas com esse roteiro, vocês vão ter uma identificação até mesmo de como você se identifica do melhor vocabulário que você vai utilizar, tá? Vou te dar scripts de comunicação assertiva para o WhatsApp e também para uma comunicação pessoal, tá? Então, isso vai te ajudar, porque eu vejo isso muito na liderança, a dificuldade com as palavras, a dificuldade com o vocabulário. Então, eu vou te ajudar nisso. Vou te dar modelo de suspensão, advertência, para você utilizar na sua rotina de fiscalização, tá? Então, gente, é um leque imenso de ferramentas que eu vou te dar para que o seu plano de ação de fato aconteça. Então, esse workshop, nós falamos um pouquinho aqui das dores, nós falamos também do passo a passo para essa liderança com propósito, essa liderança com consciência. Então, hoje vocês estão se tornando líderes conscientes. Vocês sabem o que vocês têm que fazer, qual caminho vocês têm que seguir. E agora, o que eu vou fazer com isso? Né? Então, o plano de ação vai te ajudar nessa direção, tá? Então, esses entregáveis, vou passar tudo para vocês. Vou tentar passar ainda hoje, já deixar entregue lá, porque amanhã vocês vão acordar no gás, já colocando tudo em prática, certo? Um sorriso aí, todo mundo vai praticar tudo que ouvimos aqui. Não deixe para amanhã, sua liderança já está aí, hein? E aí eu quero fazer um convite importante. Como eu disse aqui para vocês, esse workshop, tudo que a gente viu aqui no workshop, não é uma parte do que eu posso entregar para vocês dentro da bagagem que eu tenho como líder, né? Como gestora de pessoas, convivo com liderança, com empresários, eu sei das dores de cada um de vocês há mais de 15 anos. E dentro desse processo evolutivo da minha formação, que a gente vem desenvolvendo, a gente vem aprimorando de acordo com a vivência. Quando eu falo liderança real, nós vamos aprimorando a nossa liderança, o que eu entrego para vocês, essas ferramentas, de acordo com as nossas experiências. E o que é mais importante é a gente aprender com essas experiências, né, com os nossos erros, e não se deixar abater e progredir, né? E aí, eu tenho um lançamento aqui para vocês, maravilhoso. Vamos lá? Esse lançamento, ele surgiu de um desejo muito grande da minha liderança em relação a passar algo de dentro para fora. Porque eu vejo que o líder, hoje é o nome do meu projeto, Imersão Presencial, a alma do negócio. Vai ser dia 18 de outubro, tá? Dia 18 de outubro, é um sábado, 4 horas de imersão. Então, vai ser 4 horas de falar o quê? A raiz do seu negócio, né?
O nome do projeto é a alma do negócio, mas a gente vai tratar disso, de raiz. Vamos trazer esse conhecimento da sua liderança, coisas que você às vezes não sabe, não identificou, né? O objetivo de fato é resgatar a origem da sua empresa, do empresário, alinhar o propósito e prática. Então, nós vamos alinhar o seu propósito com a prática do seu negócio, fortalecer a constância de liderança e a cultura organizacional. Então, essa imersão são 4 horas, vai ser num lugar físico, vai depender do número de pessoas até lá que nós vamos conseguir para preparar o melhor espaço para vocês, mas vai ser um espaço onde nós vamos cuidar de vocês como líder e como empresa, cada um dentro do seu contexto, né? Líder de você mesmo, ou líder da sua empresa. E nós vamos trabalhar isso. Vai ter um café da manhã, um coffee break bem joia. Vamos interagir, vai ter outros empresários lá, então vai ter muita troca, vai ter muita dinâmica, exercícios práticos que vai te dar uma abertura abrangente sobre a alma do seu negócio. Então, vai ser um momento incrível. Esse projeto, ele nasceu de todo empenho que eu tenho como líder, de todo o amor que eu tenho com os meus clientes, né? Quem me conhece sabe que eu trabalho com muito amor, com muito carinho, com muita pessoalidade, né? Personalidade dentro de cada cliente, né? Porque cada cliente tem sua característica e sua essência, sua necessidade. E eu quero apresentar aqui para vocês o que eu preparei de especial aqui para vocês. Todos vocês que estão aqui nesse workshop hoje, eu fiz um preço, sim, bem assim, promocional mesmo. Para você falar assim, "Ixi, agora não tem como escapar", né? Põe aí para mim. Essa imersão já tem a data, né? Dia 18 de outubro. O valor real dela é de R$ 480 por pessoa, tá? Coffee break presencial, com todo o conforto que vou oferecer para vocês, para estar nesse momento de entrega, de identificação de cada um de vocês. Então, é um momento incrível que vocês vão vivenciar, que vocês nunca vivenciaram, eu tenho certeza, porque eu conheço todos vocês que estão aqui no grupo, praticamente. Acho que algumas pessoas que eu estou conhecendo por agora. E o desconto exclusivo para quem participou desse workshop vai ser R$ 350 individual. Para grupos de duas pessoas, grupos de até 2 pessoas ou mais, para CNPJ, 270 por pessoa, porque nós estamos lidando aqui com empresários, com líderes e com pessoas que querem investir na sua liderança para almejar, às vezes, uma liderança para uma empresa futura, né? É algo que pode ser um sonho, você está se preparando para isso. E temos pessoas aqui que são funcionários, colaboradores de uma mesma empresa, né? E quem está nesse workshop, eu dei esse desconto que vai valer até 21 horas de amanhã, tá? Pagamento via Pix ou cartão, facilidade de pagamento, sem problema. E eu tenho, isso aqui é surpresa, ó. Nem a minha co-anfitriã sabe disso, porque eu não falei para ela. Surpresa! Eu vou presentear a primeira integrante dessa imersão aqui agora. Por quê? Vou presentear uma pessoa que foi a primeira a se permitir, a dar um passo de evolução na sua liderança. A primeira pessoa que fez a inscrição no workshop vai ganhar essa imersão. Olha que legal, né? Já temos a primeira aluna. A primeira pessoa que fez a inscrição desse workshop, desde quando eu lancei ele, que já vai há mais de 45 dias, se não me engano, esse lançamento. E a primeira inscrição vai ganhar, olha lá, já está até se manifestando. Vai ganhar, já ganhou, né? Essa imersão. Adivinha quem é?
Ah, nunca quis. A Marcela. Ela tá pondo aqui no chat. Marcela Maia, minha primeira aluna dessa imersão, já ganhou, foi a primeira a fazer a inscrição. E ela, quando lançou, ela falou: Eu quero, já tô fazendo. E já foi lá e fez. Né? Mas assim, por que que eu decidi presentear a Marcela, que foi a primeira pessoa que fez a inscrição para o meu workshop? Essa decisão eu considero um ato de coragem. Porque quantas vezes a gente se esquiva de autogoverno, de autoconhecimento, a gente se acha autossuficiente, né? E nós, quando estamos numa posição de empresário, de líder, eu sou líder há muitos anos, eu tenho empresa há muitos anos, e a gente não toma esse partido, né? Eu preciso entender o que está funcionando hoje, como de fato está sendo a liderança de hoje. Então, eu considero essa decisão de extrema importância para mim, porque foi um voto de confiança, foi a primeira que acreditou nesse workshop, e para estímulo para vocês, né, que estão aqui participando desse workshop. Quero muito vocês nessa imersão, né, aqui do workshop, para nós estendermos esse conteúdo, porque o conteúdo que eu apresentei aqui para vocês não é mínimo dentro do que pode ser estendido para uma liderança e para uma empresa. Então, o meu lançamento é esse. Pensem com carinho. Quem desejar já fazer a inscrição agora, eu já vou colocar lá no grupo todo o caminho para essa inscrição. Já tem data marcada. Preserve, reserve essa data. Essa data é o momento que você vai tirar para você, para um autoconhecimento seu. E vai ser profundo. Esse autoconhecimento não vai ser só de papel, só de documento, só burocrático. Ele vai ser um autoconhecimento profundo, que você vai entender a alma do seu negócio de fato, né? Porque às vezes você começou com a sua empresa porque o pai começou por você e você seguiu a sequência. Isso veio de você mesmo? Vamos identificar? Então, nessa imersão, eu vou ajudar vocês a identificar de fato a alma do seu negócio de forma profunda. E aí, quem animou? Hã? Ai, eu quero esses microfones abertos. Deixa eu ouvir aí. Bora? Oiê! Como é que foi para vocês? Patrícia, eu achei que eu não tinha sido a primeira pessoa a fazer a inscrição. Eu tô tão feliz. Nossa, eu fiquei Eu muito tô feliz muito também. feliz. É. Fiquei Quero muito feliz. convidar Depois eu vou todo mandar o mundo print. para Depois poder eu vou fazer mandar o print parte. lá. Tá bom. Queria estender o convite, né, para todo mundo que está aqui hoje, que participou da aula. Foi muito esclarecedor. Para que todo mundo participe, né, para a gente continuar com essa troca pessoalmente, para a gente, né, trocar experiências, maneiras de resolver as coisas. Eu acho que vai ser maravilhoso. Estou ansiosa já também. Vai sim, vai ser incrível. Vocês não têm noção o tanto que é profundo essa imersão. Vai fazer uma diferença enorme na forma de vocês liderarem, e vai ser de dentro para fora. Quem Vai mais ser quer falar? Pode de falar. dentro para fora. Quem mais quer falar, pode falar? Mais alguém? Mais Quero alguém? ouvir. Fez Quer ouvir? sentido para vocês? Vamos Fez sentido compartilhar? para você? Oiê. Ninguém? Todo mundo quietinho? É isso mesmo? Então, tá bom. Pessoal, quero agradecer demais, ó, o alarme aqui. Agradecer muito a presença de todos vocês. Terminamos pontualmente às 22 horas. Muito obrigada pela energia de vocês, por essa qualidade de tempo, né? Pela disposição de todos vocês a se permitirem a dar esse passo de evolução. E o grupo vai permanecer ativo ali,
por um tempo, tá? Porque eu quero muito ajudar vocês nesse processo evolutivo, nesse plano de ação por 30 dias. Então, eu quero ajudar vocês nesse processo. Então, quero tira dúvidas, pergunta, eu vou compartilhar, estou à disposição. Se quiserem me chamar no privado, pode me chamar. Quero atender às necessidades de vocês. Se fez sentido para vocês tudo que eu passei aqui para vocês, me procurem, dê o feedback. É meu primeiro workshop, nunca dei aula ao vivo, somente audiência ao vivo, gente, porque a aula, né? Então é a primeira vez. É algo assim, diferente para mim, mas transformador também. É aquele negócio, né, Shirley? A gente começa, parece que dá um gás, acho que a gente vai querendo fazer outro, né? Quem sabe terá um novo workshop aí ao vivo futuramente, mas hoje eu vou me dedicar nessa imersão realmente, porque é algo que vou dar uma deixa para vocês. Tem tudo a ver com aquela etapa que nós pulamos, né? Que é a liderança com propósito, que a gente pula, a gente vai atropelando os processos. Então, quero muito vocês lá, me procurem. Se vocês sentiram aqui, Patrícia, eu quero uma questão que você falou aí, é possível, você faz, eu quero uma assessoria para minha empresa, eu quero uma consultoria, estou à disposição de vocês também em servir no que encaixar na sua empresa, tá? Além dessas ferramentas que eu já vou estar fornecendo para vocês, ok? Muitíssimo obrigada. Obrigada pela presença de todos e boa noite, bom descanso. Vamos encerrar agora, tá bom? Muita gratidão. Patrícia, é só Sim. fechar. É só fechar que Ah, ele já salva automaticamente, tá? perfeito.